Primeiro, o conceito de patrimônio cultural material, tá? São bens físicos, ok? Então, bens físicos. Parte desse princípio. Que contam a história do Estado, precisa ter conexão com a história do Estado? Sim, porque o meu apartamento, onde eu moro, ele não necessariamente é um patrimônio cultural material no Piauí. Tá? Ele é um patrimônio, é meu patrimônio, historicamente ele é importante para mim. Mas nesse caso, esses bens físicos, eles precisam ter conexão com o elemento do Estado, tá? Então, vai desde um período, vai desde a pré-história até a colonização, passa pela colonização e pela modernidade. Então, a construção sobre patrimônio cultural material no Piauí, né, parte dessa conexão, dessa identidade com o Estado e passa sobre toda essa temporalidade, tá? Desde a pré-história, então desde lá de elementos e vestígios, lá no Parque Nacional Serra da Capivara, ou em 7 cidades, ou em qualquer lugar do Piauí, onde você tem vestígios históricos sobre a presença humana. Passa também pelo período colonial, então toda a estrutura das cidades, urbanística, né, a construção das cidades. Então, tudo isso está relacionado a esse período, tá bom? Então, passa também pela modernidade, professor. Algo que foi construído agora recentemente, no século passado, nesse século. Ele pode ser considerado patrimônio cultural material do Piauí? Sim, tá bom? Então, alguns exemplos aqui. Vamos para os sítios arqueológicos. Então, o Piauí aqui abriga um dos maiores acervos de arte rupestres do mundo, tá? Então, você tem aqui o elemento dos sítios arqueológicos como um desses elementos do patrimônio cultural material do Piauí. Então, como exemplo aqui, para que você possa entender, o Parque Nacional Serra da Capivara, né, que foi criado ali em 1979, tá? Então, ele foi criado justamente aí em 1979. Ele foi reconhecido pela Unesco, tá? Em 1991. Ele diz assim: o Parque Nacional Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, todo o complexo do parque, reconhecido pela Unesco em 1991 como patrimônio mundial. Olha que interessante. Ele é um patrimônio para o nosso estado, para a nossa história, mas ele vai além. Ele é um patrimônio da humanidade, por isso que ele é reconhecido pela Unesco. Tá? Então, ele é um patrimônio que conta a história da humanidade, ele é importante para a história da humanidade. Suas pinturas rupestres são vestígios materiais da presença humana de milhares de anos. E aí sustenta a ideia da Nied Guidon, tá? todo o seu estudo, né, de 50 mil anos, a presença, né, a presença humana no continente americano, aqui no Piauí, em Serra da Capivara, data ali até 50 mil anos atrás. Então, todos esses vestígios são patrimônio cultural material do Piauí. Então, a arquitetura também, professor, eu posso colocar aqui como exemplo, dentro desse ponto, né? Eu falei sobre o Parque Nacional, arquitetura também, tá, pessoal? Os centros históricos. Então, cidades que preservam ali, né, as casas, né, no estilo colonial, tá? Então, preservam o casário ali colonial e a fundação do Estado. Por exemplo, Teresina, né? Fundada no período do Segundo Reinado, então, em 1852, a Praça da Bandeira, todo o complexo urbanístico daquela região ali, conta muita história do início de Teresina. Então, é um patrimônio cultural, é um bem físico, está relacionado à história do Estado, está relacionado à história da cidade e está ligado a essa questão da identidade. Então, eu posso considerar aqui como cidades que preservam o casório colonial e a fundação do Estado, como a cidade histórica, a nossa cidade histórica, Oeiras, tá? Então, é patrimônio ali, toda a questão urbanística, as igrejas são patrimônio cultural material, tá? Material. Exemplo, Centro Histórico de Oeiras, a primeira capital do Piauí, né? A cidade histórica do Piauí, Oeiras. Exemplo, Conjunto Arquitetônico de Parnaíba, o Porto das Barcas. Então, se você já teve a oportunidade de ir em Parnaíba, você foi lá no Porto das Barcas, as ruas, tá? A arquitetura, tudo aquilo ali é preservado, porque justamente para manter a nossa história, nossas raízes, a identidade, tá bom? Então, esse elemento essencialmente importante. Lembrando, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, fique à vontade, tá? Estou aqui de olho nos comentários. Vamos lá. Continuando, tá?
Você entendeu aqui patrimônio cultural material no Piauí. E a segunda parte, o segundo momento, o segundo elemento, conceito, que você tem que ter domínio, é sobre o patrimônio cultural imaterial, tá? Então, lá falamos sobre o material, aqui o imaterial. Tudo bem? Então, o que é patrimônio cultural imaterial? São as tradições, opa, Renê, tradições, né? Algo, tradição é histórico. E aqui eu peço que você tenha sempre a base do conceito, modos de fazer. As festas, celebrações, Renê, festas, celebrações é patrimônio cultural imaterial do Piauí? Sim. Passam de quê? De pai para filho, pessoal. Então, é a tradição oral, tá? É a dança, são as canções, é a parte cultural que é ensinada na escola, é o Bumba Meu Boi, é o Reisado, Maranjoada, é o pagode de Amarante, é o cavalo piancó, é a religiosidade. Então, são esses elementos que são tradições, modos de fazer a cajuína, tá? A questão da arte santeira, tá? Então, isso é patrimônio imaterial do Estado. Só dominar esse conteúdo é você ter ali a parte, né, a consciência de que vai ter uma questão ali sobre parte cultural, tá, dentro do seu concurso. Então, fique ligado nesse elemento. Então, quando ele está falando aqui sobre saberes e ofícios, vamos lá de exemplo, a arte santeira do Piauí. Então, a arte santeira do Piauí está falando ali sobre o mestre Dezinho, o mestre Expedito, tá? Renê, então, mestre Dezinho, mestre Expedito, isso é imaterial? Sim, tá? Isso é imaterial. Mas o que está sendo preservado ali? É a técnica que foi utilizada para fazer aquilo, tá? Para fazer aquela produção. Então, por exemplo, o mestre Dezinho, né? Ele tem características ali do barroco, né? A arte sacra, tá? E dentro do elemento da arte sacra, você tem, eu vou até compartilhar com vocês aqui, rapidinho, tá? Só um minutinho. Aqui, tá? Então, a arte santeira do Piauí, escultura em madeira. Por exemplo, se você for lá na igreja Nossa Senhora de Lourdes, a igreja, ela é tombada, e ela é tombada, professor, para que ninguém tenha acesso à igreja? Não, não significa isso. Mas para preservar o patrimônio material que está dentro da igreja. Então, a arte santeira do Piauí é um patrimônio material, mas, professor, eu consigo tocar a questão da escultura em madeira. Não é a escultura em si, pessoal, mas é a arte. Lembra lá do modo de fazer, tá? Essa característica artística que ela é preservada. Então, a arte santeira do Piauí, cujos mestres aqui, como o mestre Dezinho, né? O patrono da arte santeira no Piauí é o mestre Dezinho. Temos a dupla aqui de dois patrimônios culturais imateriais que são os mais importantes, assim, dentro de categoria e de reconhecimento, que é a cajuína e a arte santeira, tá? Então, transformaram o entalhe em uma identidade cultural fortíssima. Então, professor, eu vou para qualquer lugar, eu posso mencionar aqui, então, o elemento da arte santeira como algo importante para a identidade, para a construção do que é o Piauí? Sim, tá? Então, é isso. Você está começando a entender que é sobre a celebração, sobre as festas, sobre o modo de fazer. O modo de fazer da renda de birro, tá? Birro, lá da Ilha Grande de Santa Isabel. Acho muito interessante que minha avó, ela tinha no quarto dela a estrutura, né, para renda de birro, né? Que era justamente, eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Aqui mais ela fazia lá no quarto dela, eu nunca nem parei para pensar, eu era criança, nem lembrava disso, mas eu brincava muito com tipo umas ferramentinhas que tem na produção. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. E, professor, mas esse elemento é estadual? Sim, é um elemento estadual, tá? Então, o modo de fazer, é essa produção, tá? Então, você tem aqui o modo de fazer nesse elemento lá na Ilha Grande de Santa Isabel, em Parnaíba. Então, é característico também da ilha, lá no Porto dos Tatus.
Se você já foi fazer o passeio do Delta do Parnaíba, você foi no Porto do Tatus e lá tem muitas pessoas que vendem justamente, né, roupas, né, baseado aí justamente na questão da produção da renda de birro, tá? É birro ou birro, eu falo birro, tá? Ilha Grande, Santa Isabel, Parnaíba. Então, temos aqui alguns desses exemplos, pessoal, e olha só, fique atento a cada um deles, tá bom, pessoal? Porque ele pode cobrar justamente isso, ele pode pedir um exemplo, ou então ele pode perguntar, a renda de birro, a arte santeira do Piauí é patrimônio material ou imaterial? Então, esse é o ponto que você tem que ficar atento, tá? Você tem que saber diferenciar cada um deles. Porque acontece muito que alunos que não estão estudando, eles ficam meio confusos, mas você está estudando, então você vai ter domínio sobre isso, bom? Celebrações e expressões, tá, pessoal? Então, vamos lá, aqui, continuar dentro da nossa explicação. Bumba Meu Boi do Piauí, tá? O Bumba Meu Boi do Piauí, ele possui sotaques e ritmos próprios daqui do Piauí. Então, o que é preservado, Bumba Meu Boi, que é um patrimônio, né, nacional, reconhecimento global aqui do Brasil, de uma tradição brasileira, mas em cada estado, em cada região, né, até mesmo em cada região, até aqui mesmo dentro do Piauí, nos bairros aqui de Teresina, que tem Bumba Meu Boi, lá em Parnaíba também, que é muito forte, você tem sotaques, ritmos próprios. Então, o que é preservado, Renê? Esses sotaques, esses ritmos próprios. Exemplo, Festa do Divino Espírito Santo em Oeiras, tá bom? Uma das celebrações, olha só, celebrações patrimônio imaterial mais tradicionais do Nordeste. Então, aqui você vai construindo esses elementos. E olha outro exemplo aqui, o cavalo piancó, uma dança típica de Amarante, né, que simula o trote de um cavalo, tá? Olha que interessante, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Nossa aula hoje, estou aqui mostrando muitas coisas para vocês, e fica fácil, né, até para a gente entender. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo sobre esses elementos lá de Amarante, tá bom? Vamos lá. Às margens do rio Canidé e Parnaíba, o município de Amarante surgiu e se desenvolveu com seus casarões antigos. Mas não é só a beleza da paisagem que encanta quem passa ou vive nestas terras. A música e a dança daqui são mais do que melodia e coreografia. Contam a história, mostram sentimentos e são esperança de um futuro com respeito e harmonia entre o povo e a terra. Com passos ordenados sobre o chão, a marcha de homens e mulheres vai dando forma a uma fila de dança. A força dos pés lembra o andar de um animal manco. Essa é, na verdade, a dança do cavalo piancó, tradicional dos primeiros povos amarantinos que chegaram à região e construíram suas vidas às margens do rio. A dança do cavalo piancó é uma manifestação cultural genuinamente amarantina, né, porque ela teve sua origem, né, às margens do rio Canidé. Os agricultores faziam as suas... Olha só, presta atenção aí. A margem do rio Canidé, que é um rio histórico e importante para a história, né, histórico, né, já estou sendo redundante, mas é um elemento histórico para o nosso estado. Então, essas manifestações, elas estão aqui ligadas à identidade local de Amarante. Essa foto aqui do IBGE é de 1957, e ela conta como que essa tradição surgiu. Então, é muito interessante porque ela falou aqui sobre o rio Canidé. Então, eu gosto sempre de mesclar questões com assuntos diferentes. Então, trabalhar Amarante, trabalhar o rio Canidé, o rio Parnaíba, tá? E ela continua. Vazantes. Então eles ficavam e quando eles iam colher para vigiar os animais, as pessoas, né, não mexerem com as frutas, né? Então eles passavam a noite toda vigiando. E aí para afugentar o sono deles, né? Eles pegavam e vamos dançar. E daí eles começaram, se reuniam em pares
e dançavam, né, imitando um cavalo manco. Daí veio a expressão cavalo piancó. Além dos camponeses que fizeram de Amarante o seu lar, os negros descendentes de escravos refugiados também encontraram na cidade um abrigo ainda no Brasil imperial. A dança se faz presente na passagem da cultura quilombola, que sobrevive até hoje através do pagode do Mimbó. O pagode do Mimbó, quem sabe sapatear? Tereza, Tereza, ô Tereza do lado de cá. A gente aprendeu com a líder maior, com a Deus Uíta, essa música. Ela sempre deu com antepassados, né? E aí hoje a gente já aprendemos com ela. A letra da música, a gente só repetindo, passando de geração para geração a música. Até os meninos da creche já sabem dançar o pagode. Menino de 3 anos. Essa dança é importante para você? Acho. Por quê? Porque ela me deixa mais alegre, mais coração aberto, de amar mais pessoas. Ótimo. Olha aí, pessoal. Cavalo Piancó, pagode Mimbó. Eu lembro do cavalo Piancó, eu sempre falo isso pro pessoal, né? Que eu assisti o melhor filme de todos os tempos, do Piauí. Todo mundo sabe que é o Ai Que Vida, tá? Então, quando você assiste o Ai Que Vida, você deve ter visto lá o cavalo Piancó, né? Que tem uma das apresentações. E outra coisa interessante que eu pus aqui, que é o pagode de Mimbó, que ele também é chamado de pagode de Amarante. Então, preserva elementos da cultura quilombola, tá? Das comunidades quilombolas. Nas últimas lives, eu já falei para vocês sobre a comunidade quilombola, que é muito forte no Piauí, e a comunidade quilombola no Piauí ela é forte por causa da questão histórica, né? Dos currais, e muitos escravizados que vieram aqui para a nossa terra, e eles estavam ali, eles moravam nesses currais, trabalhavam nesses currais. Então, por isso que é extremamente forte esse elemento, tá bom, pessoal? Então, aí, eu dei alguns exemplos para vocês, tá? E vamos continuar aqui. Uma dança típica, cavalo piancó, uma dança típica de Amarante, que simula o trote de um cavalo, tá, pessoal? Então, temos aí. E agora, eu tenho aqui um comparativo, só para a gente revisar, tá? Foi dito. Então, tipo de patrimônio, material. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras. Por que é um patrimônio, Renê? É uma construção física que representa a fé e a arquitetura do século XVIII. Pessoal, lembrando, olha o que eu falei para vocês, o pessoal do SEDUC, CESAP, tá? Já tem pessoal aqui já que vai fazer, que está na carreira militar, então está aqui comigo já há bastante tempo. A CESAP, Fundação Carlos Chagas, ela foca muito na parte histórica. Então, o pessoal que vai fazer CESAP, nos últimos concursos, eles focaram bastante na parte histórica. Isso tem uma explicação, pelo menos eu acredito que seja isso. É que parte histórica, são questões que é difícil a banca errar e a gente entrar com recurso, tá? Porque é só você trabalhar a fonte histórica e a interpretação em alguns pontos e você fazer a conexão com os fatos, tá bom? Quando vai para a parte da geografia, você pode entrar com recurso porque pode acontecer algum erro, tá? Então, a banca da Fundação Carlos Chagas, ela usa muita questão de história. Então, assim, SEDUC, a gente não sabe muito bem como vai ser, mas você tem que estar preparado para isso também, tá? Sempre separar a questão de espaço e tempo. Então, aqui, ó, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória em Oeiras, século XVIII, tá bom? Olha aqui um exemplo imaterial, a cajuína. Professor, e a cajuína, por que é imaterial? É um modo de preparo da bebida, que é um símbolo também para a nossa terra de hospitalidade e de identidade cultural. E aqui ele é registrado pelo IFAM, tá? É um órgão nacional, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Outro exemplo material, Serra da Capivara, né? São objetos e pinturas físicas deixados por povos pré-históricos, tá? Então aqui é um patrimônio material. E imaterial, o reisado foi tema de questão da Polícia Civil do Piauí. Caiu uma questão falando lá sobre patrimônio histórico, e eles citaram justamente essa questão do reisado. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar. Vou ajeitar aqui nossa... E já vamos... Opa! E vamos agora aqui para a nossa primeira questão, tá bom? Já que analisamos entendemos já a diferença de patrimônio cultural material para patrimônio cultural imaterial. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. O estado do Piauí possui uma riqueza cultural vasta que se divide entre bens tangíveis, materiais,
e expressões vivas, imateriais. Com base nessa classificação, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de patrimônio cultural imaterial, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira, letra A. As pinturas rupestres e vestígios arqueológicos do Parque Nacional de Serra da Capivara. Pessoal, as pinturas rupestres da Serra da Capivara são vestígios físicos, tá? E foram deixados ali por populações ancestrais, por isso está incorreto aqui. Bom, pessoal, elas são classificadas como patrimônio material e também patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara é considerado como patrimônio material, patrimônio da humanidade pela Unesco. Por quê? Justamente aqui, galera, devido ao seu valor arqueológico e histórico tangível, tá? Lembra lá do elemento tangível. Letra B. O conjunto arquitetônico e urbanístico. Só um minuto. O conjunto arquitetônico e urbanístico do Centro Histórico de Oeiras, tá, pessoal? Só ele quer o imaterial, ele não quer o material. Se fosse material, tudo bem. Mas, nesse caso, o Centro Histórico de Oeiras, ele é composto por casarões, igrejas, né, traçados urbanos, e aí, por se tratar de edificações aqui e monumentos, é um exemplo de patrimônio material. Na letra C, a produção tradicional e as práticas socioculturais associadas à cajuína. Cajuína não é apenas uma bebida em si, tá, pessoal? Então, letra C, correto? Ok? Cajuína não é apenas uma bebida em si, mas ela carrega aqui todo o processo, desde a fabricação artesanal, né? O saber que é transmitido por gerações, o papel que ela desempenha dentro da hospitalidade piauiense é obrigatório, todo presente é organizado, né, institucional, para pessoas, personalidades que vêm para a nossa terra, ter ali uma cajuína, ter a arte santeira, tá? E ele foi reconhecido pelo IFAM em 2014. Anota, tá, pessoal? Porque esses dados aqui de reconhecimento é importante, tá? Então, aqui foi reconhecido pelo IFAM desde 1900, desde 1900 não, são muitos dados na minha cabeça. Vamos lá. Desde 2014, tá, pessoal? Aí tem um detalhe, pessoal. Todo patrimônio imaterial, ele passa por revalidação de 10 em 10 anos. Então, a cajuína passou por uma revalidação. Para que serve? Para verificar se realmente aquele patrimônio imaterial ainda tem conexão com o elemento histórico da cidade, tá bom? Então, ele passou por uma revalidação agora em 2024. Vamos lá, D. O complexo histórico do Porto das Barcas, localizado em Parnaíba. Pessoal, o Porto das Barcas é um conjunto de armazéns, foi importante para a história, né, do Rio Parnaíba e a questão do escoamento da produção, que vinha também de Teresina. As edificações antigas, né, elas trazem aqui aquele ciclo do comércio no litoral. Então, é uma estrutura física, portanto, patrimônio material. E o Palácio de Karnak, que foi a chácara da família Castelo Branco, tá? Família extremamente importante dentro da história de Teresina. Palácio de Karnak, né? Então, pessoal, é um monumento arquitetônico, né? Então, patrimônio material. Tá? Então, temos aí. Primeira questão, letra C. Vamos lá, mais uma questão aqui sobre a temática que começamos a abordar. Assinale as afirmações abaixo sobre o patrimônio cultural do Piauí e a distinção entre as categorias material e imaterial. Tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, fiquem atentos à questão da materialidade física de um produto, tá? Para a gente entender mais ou menos aqui. E também não ser tão literal, tá? Vocês vão entender, tá bom? No primeiro, o Parque Nacional Serra da Capivara é considerado patrimônio material e mundial, tá correto? Reconhecido pela Unesco em 1991, pois protege vestígios físicos, sítios arqueológicos e pinturas da ocupação humana pré-histórica, tá, pessoal? Correto, primeiro item, então, tá correto, pode gabaritar o primeiro item, ok? Seguindo, pessoal, 2, a cajuína piauiense é um patrimônio material, aqui cai, não cai, pessoal? Patrimônio material, cajuína, gente, vamos lá, é patrimônio imaterial, então eu já posso cortar aqui material, você não pode cair nessa questão, pessoal, é a questão mais óbvia de todas de cultura, é a principal delas, já caiu em vários concursos. Então, se cair de novo, você não pode errar. Porque, olha só, ele ainda faz até uma brincadeira, ele diz assim, ó, uma vez que a bebida é um objeto físico
que pode ser tocado, envasado e comercializado, né? A garrafa da cajuína, sim, é um objeto físico, né? Você pode tocar, mas o que o IFAM protege? Ele protege a garrafa tem em qualquer lugar, tá? O que não tem é a técnica de fazer aquilo, tá bom? Então é o saber fazer, não é a garrafa. Garrafa tem garrafa em todo lugar. Como arte em madeira, tem arte em qualquer lugar. Mas é aquela arte, aquele estilo. Ok, pessoal? Então, 2 está incorreto. Tá bom? Terceira, pessoal, vamos lá. O Bumba Meu Boi e o Reisado são exemplos de patrimônio material, pois sua existência depende da performance, da memória, da transmissão de saberes entre gerações. Correto, pessoal, tá? Correto. O Meu Boi do Piauí e o Reisado são exemplos de patrimônio material, celebrações, né? Memória, então tá correto. Quarto item, pessoal. O registro de um bem como patrimônio material feito pelo IFAM, lembrando-se, a IFAM é um reconhecimento nacional, visa proteger, tá, pessoal? Não é controlar, né? É proteger, tá? Proteger aquele saber fazer, aquele, né, a arte em si, né? Não o objeto em si, mas o modo de fazer e o significado cultural daquela prática para o povo. Ok? Olha só, viu? É isso, pessoal, tá? Então, você tem aqui a letra B, gabarito a letra B. Tudo bem? Tudo ótimo, pessoal? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito obrigado, muito obrigado, a minha língua aqui, muito obrigado, tá, pessoal? Vocês estão aí, manifestem aí no comentário aí, diga boa noite, diga de onde você está assistindo essa aula, tá? Se é todo mundo de Teresina, vamos lá, eu sempre tenho curiosidade para perguntar para vocês. Aqui é todo mundo de Teresina, tem alguém de outras cidades? Porque eu já, muitas minhas aulas, eu dou aula assim para alunos de outros estados também. Então, você pode colocar aí nos comentários, tá? De onde você está assistindo essa aula. Renê, eu estou assistindo aqui de cidade tal. Pá, então, fique à vontade aí para participar. Não me deixe sozinho, tá? Jaicós, Piauí. Olha aí. Rapaz, tá vendo? Eu fico cada vez mais surpreso, às vezes. Porque a minha cabeça ela é muito pequena, pessoal. Na Corrente, Piauí. Olha. Tá vendo aí, tá, Thaís? Vendo que eles vão Veloso, meu Deus do céu, tô no Piauí todo. Abraço, meu Piauí. Ó, estou assistindo no meu quarto, o João é gaiato. Olha, quer saber? Eita, João, que bom, João. Altos, União Piauí, rapaz, cara, Floriano. Tem até gente aí de Rede, tá? É bom, cara. Olha aí, Rede, ó. Rede aí, né? Pronto, pergunta, pessoal. A rede é um patrimônio material ou imaterial? Trançados das redes, o bordado, é imaterial, pessoal. Ah, professor, mas eu estou vendo ali o trançado da rede ali. Não, ó, é imaterial, minha avó fazendo. Floriano, São José do Piauí. Ô, rapaz, pessoal, fico feliz demais, tá? E aí me motiva cada vez mais gravar isso aqui, justamente para alcançar vocês aí que estão em todos os lugares do Piauí, tá? Muito bom, obrigado por participar. E vamos lá. Obrigado mesmo, vamos lá, vamos dar continuidade. E vamos gabaritar, quero ver muitos de vocês aprovados. Teresina, professor ouviu o pedido de suspensão do concurso feito pela representação dos médicos? Ah, sim, Letícia. Letícia, vou te falar, já vi, mas eu tenho uma coisa que eu trago para eu sempre lembro para vocês aqui, pessoal. Ó, essa é a hora que é uma hora muito importante. Por quê? Porque eu vou até respirar, tá? Porque esse é o momento que você tem que vocês têm que pegar essas notícias, né, e ficar ciente das notícias. Agora, entende que muita gente começa a balançar, tipo, ficar desanimado. Então, você não vai se desanimar, tá? Ah, professor, eu vou estudar como se não houvesse amanhã, eu vou focar, e foca. Sabe por quê, pessoal? Vou dizer pra vocês. Eu trabalho com muitos concursos municipais, e direto, sai notícia, o concurso vai ser suspenso. E aí as pessoas que já estavam cambaleando, elas tendem a desistir. Ou às vezes até pessoas que ficam implantando isso, né? Ele joga, né? Aí a pessoa vai. Então, assim, agora é o momento que vocês vão focar, tá? Se vai ser suspenso ou não, a gente não sabe. Aí vocês focam, agora é muito. Agora é a hora que você vai estudar mais ainda. Porque você sabe que boa parte da galera vai ficar assim. Aconteceu isso com o SEDUC, quando mudaram a data da prova. Teve algumas pessoas que diminuíram o ritmo. Para que a gente diminuir o ritmo?
quando tem a suspensão de um concurso desse, ele vai aumentar teu tempo para estudar mais aí, para se qualificar. Eu quero que não suspenda, tá? Isso não é bom para a gente, que é prejuízo, vocês se prepararem tanto, mas nesse momento você tem que focar, fica só focado, tá bom? Então agora, gente, ó, vamos lá e vamos lá, Beneditinos, Piauí, vamos lá, pessoal, muito obrigado, conversar com vocês é ótimo, cara, que coisa maravilhosa, estou muito feliz, pessoal. Vamos lá. Próximo, ó, vamos lá. Agora, pessoal, reconhecimento, eu quero que vocês fiquem atentos a esse detalhe, porque a gente vai entender os tipos de reconhecimentos para patrimônio, tá? E primeiro eu vou focar com a cultura do Piauí material, tá bom? Primeiro, reconhecimento internacional. O que tem de reconhecimento internacional no nosso estado? Patrimônio mundial, Unesco. Bens que possuem valor universal excepcional. Olha aí. Ok? Essa aqui é a primeira coisa que você tem que separar. São monitorados por órgãos mundiais. Então, está todo mundo de olho aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, qual elemento do considerado um patrimônio internacional e reconhecido pela Unesco? Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Inscrito na lista da Unesco em 1991, é o maior e o mais antigo acervo de pinturas rupestres da América. Sempre eu peço ao pessoal, isso aqui é bonito para colocar num item para você analisar. Para te perguntar assim, ó, e aí, é o mais antigo acervo da pintura rupestre da América? A pessoa fica meio assim em dúvida. Pessoal, não precisa ter dúvida. É o maior e o mais antigo acervo de pinturas rupestres das Américas. Com mais de 1.000 sítios arqueológicos, aproximadamente hoje 1.200, que reescreveram a história da ocupação humana no continente. Então, no Piauí, qual patrimônio ele é reconhecido internacionalmente, ele é considerado um patrimônio mundial pela Unesco? Parque Nacional da Serra da Capivara. Agora, vamos para o segundo tipo de reconhecimento, o segundo título, né, que é o nacional, reconhecimento nacional, tombados pelo IPHAN, o Instituto aí de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Bens que possuem relevância para a formação da história e cultura do Brasil, tá bom? Então, eu tenho o Centro Histórico de Oeiras, sim, primeira capital do Piauí, pessoal, possui um conjunto arquitetônico, né, colonial preservado ali. Aí você tem um destaque, a Igreja Matriz da Nossa Senhora da Vitória, nossa igreja, o início lá da cidade, né, depois que Oeiras ia virar capital ali no início do século XVIII, com a implantação da capitania de São José do Piauí, ok? Sobrados, as fachadas simples e imponentes, patrimônio material, ok, pessoal? Patrimônio material. Vamos lá. Outro exemplo, conjunto arquitetônico e paisagístico de Parnaíba, Porto das Barcas, né, o antigo centro comercial ligando ali a exportação da cera de carnaúba e do charque, tá? Então, do finalzinho do século XIX, início do século XX, muito importante. Então, ali os vapores faziam justamente, todos os vapores faziam esse caminho, essa rota, né, pelo rio Parnaíba, de Teresina até Parnaíba, no Porto das Barcas. Era a conexão com uma exportação também, e principalmente no início do século XX, Teresina, que era esse centro, né, da cera de carnaúba, a importância, tá, até em 1930. Centro Histórico de Piracuruca, né, destaque ali para a igreja de Nossa Senhora do Carmo, né, que é um dos templos mais bonitos e antigos do estado, construído em pedra e cal, tá? Exemplo arquitetônico, tudo isso é material, tá, pessoal? Igreja de Nossa Senhora do Rosário, José de Freitas, a cidade onde o berço das principais famílias aqui dessa região do norte do Piauí, tá? José de Freitas, os Freitas, os Almendras, né? São famílias aqui extremamente tradicionais ali do século XX, início do século XX. Exemplo da arquitetura religiosa colonial, que guarda a história das comunidades da região. Ótimo, tá? Então, vamos lá, conduzindo aqui. E o reconhecimento estadual? Então, eu tenho um reconhecimento mundial, que é pela Unesco, reconhecimento nacional pelo IPHAN, e o reconhecimento estadual, que é pela Fundac. Então, bens que são fundamentais para a memória, o orgulho do povo piauiense, mesmo que não tenham título nacional ou internacional, tá, pessoal? Então, olha só esse detalhe aqui, tá, pessoal? Uma coisa não inviabiliza a outra.
bens que são fundamentais para a memória, orgulho do povo piauiense, mesmo que não tenham título nacional ou internacional. Palácio de Karnak, patrimônio cultural material, sede oficial do governo do estado, né, o edifício de estilo neoclássico, olha só, sempre que ele faz algum elemento da arquitetura, tá? Isso pode também ser exigido no concurso. Bulemax, tá? Projetado por Bulemax, foi residência dos barões aqui, o Barão do Castelo Branco, tá, pessoal? Teatro 4 de Setembro, que tem uma história muito interessante, surge ali no início do período da República, né? As senhoras da elite piauiense, né, conclamaram ao primeiro governador republicano do Piauí um espaço de socialização, de espetáculos, e aí surge o Teatro 4 de Setembro em Teresina, né, o principal templo das artes do estado, com arquitetura e inspiração francesa, fachadas mais emblemáticas da capital, ali na Praça Pedro II. Catedral de Nossa Senhora das Dores, Teresina, né, um marco da fundação da nova capital. Teresina aqui, pessoal, foi a primeira cidade planejada do Brasil, serviu como exemplo para Belo Horizonte, tá, Cuiabá, representando a transição do poder de Oeiras para o centro do estado, aqui vale até colocar aqui para vocês, né, um motivo, nunca esqueçam, justamente pelo recurso hídrico, o Rio Parnaíba e o Rio Poti, a possibilidade de utilizar para navegação, para o escoamento de produção, e também proximidade com a cidade de Caxias, isso ia facilitar a economia, tá? Não caia no conto do vigário, achando que Teresina ia competir com Caxias, o Maranhão. Não, na verdade, uma ia ajudar a outra, tá? Então, esse é o ponto aqui de reconhecimento estadual. Não esqueça que é reconhecido pelo governo do Piauí e Fundaq. E reconhecimento estadual, tá? Só novamente aqui para você, ó. Vamos lá. Lembrando que esses slides eu vou colocar na plataforma, viu, pessoal? Não se preocupe. Reconhecimento estadual, então, tombados pelo governo do Piauí e Fundaq. Casarões de Amarante. Quem foi para Amarante, a gente acabou de ver um vídeo lá sobre Amarante, tá? Então, a cidade de Amarante possui diversos imóveis tombados pelo estado, que remontam ao auge do comércio fluvial pelo Rio Parnaíba. Olha só a importância do Rio Parnaíba e o comércio, tá, pessoal? Então, Igreja de São Benedito, Teresina, famosa por suas portas de jacarandá esculpidas, e por sua localização estratégica ali no final da Avenida Frei Serafim. Então, vamos lá. Olha aqui embaixo, aqui já bonitinho para você, professor, olha lá. Vamos lá. Nível de reconhecimento internacional, o órgão responsável, pessoal, Unesco. Exemplo principal no Piauí, Serra da Capivara, tá, pessoal? Reconhecimento de nível nacional, o órgão responsável é o IFAM, e o exemplo principal no Piauí é o Centro Histórico de Oeiras. Estadual, o órgão responsável é o Fundaq ou Secult, e o Palácio de Karnak Teatro 4 de Setembro é esse exemplo, tá? Então aí você tem esses órgãos, fique atento a esses elementos. E vamos de questão, vamos lá? Terceira questão aqui, básica, tá, pessoal? Só para a gente introduzir a temática, para que você possa aí aproveitar. Vamos lá. Patrimônio material do Piauí é protegido por diferentes órgãos, dependendo de sua importância histórica e cultural. Assinale a alternativa que identifica corretamente um bem de relevância internacional, reconhecido pela Unesco, e um de relevância estadual, tombados pelo governo do Piauí, respectivamente. Olha só, respectivamente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ele quer aqui, nesse caso, um bem de relevância internacional. Então, tem que vir primeiro um bem de relevância internacional e depois um de relevância estadual. Centro Histórico de Oeiras é de relevância internacional, pessoal? Não, tá? Então, já posso cortar aqui. É estadual? Sim. Como o Porto das Barcas também é estadual. Tá bom, pessoal? B, só tem um. Aqui é fácil dar para você. Se você aprender, você não vai perder de jeito nenhum. Ó. Por quê? Parque Nacional da Capivara, sim, tá? É internacional, reconhecido pela Unesco, bem de valor universal, excepcional aqui para a humanidade. No caso, o segundo aqui, ele pede de relevância estadual. E Palácio de Karnak, ok também, tá? Bens que contam a história da formação do Brasil, estadual aqui, bens de relevância para a identidade histórica específica do Piauí. O resto aqui, os outros, pessoal, ó, Parque Nacional de Sete Cidades é estadual, tá? Opa, é estadual,
e a Igreja Matriz de Piracuruca também estadual, Cajuína nacional, tá, pessoal? Cajuína nacional e a Arte Santeira é nacional. Então, aqui, quando você analisa a letra E, ambos são exemplos de patrimônio material, não é nem material, porque no caso aqui ele pede material, né? Então, eu já poderia aqui cortar pelo princípio que ele é imaterial, né? Então, invalida a questão aqui dentro desse ponto. Então, aqui já estaria invalidado porque ele está trazendo elemento imaterial. Então, cuidado, tá, pessoal? Nessas questões de patrimônio aí, ó, primeira coisa que você vai fazer quando cair uma questão de patrimônio cultural. Primeiro, identificar se é material ou imaterial. É a primeira coisa. Depois, imaterial, aí eu vou focar no que é imaterial, celebrações, arte de saber fazer. Se for material, arquitetura, estilo arquitetônico, tá? Preservação, identidade, história, memória. Portanto, então, a terceira questão é a letra B. Certinho? Vamos lá. Continuando. Quarta questão, também analisada aqui com vocês, diz assim, o Porto das Barcas em Parnaíba é um patrimônio material. Pessoal, patrimônio material, ok? Concorda comigo? E é tombado pelo IPHAN. O IPHAN é de nível nacional, estadual e internacional? Nível nacional. Devido ao seu papel histórico na economia de exportação do estado do Piauí, principalmente cera da carnaúba, tá? E a carne de charque, ok? A carne charqueada, ok, pessoal. 2. O Teatro 4 de Setembro e o Palácio de Karnak, ambos em Teresina, são exemplos de patrimônio material de nível estadual, correto? Representando a arquitetura, a vida política e cultural da capital. Olha o que eu falei para vocês num tempinho aqui atrás. Primeiro, se é patrimônio material, foca em arquitetura e foca na função, na utilidade. Está ligada ao quê? A memória e a identidade. Lembra que eu disse no começo da aula? Meu apartamento não é um patrimônio, né, do estado do Piauí, não é meu patrimônio, porque está ligado à minha história. Então, que no caso, lembra o seguinte, patrimônio do estado do Piauí, tá? Então, 2 também está correto. Terceiro, pessoal, Serra da Capivara é o único bem do Piauí que possui o título de patrimônio mundial pela Unesco. Ok, tá? Então, certinho. Você coloca o estado aqui no mapa da arqueologia mundial, correto, tá? 1, 2 e 3, correto, pessoal. No quarto item, ele diz o seguinte, bens como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória em Oeiras, por serem nacionais, aqui eu tenho um erro, tá? Não é nacional, pessoal, é estadual, tá bom? O fato de um bem ser tomado, outro ponto, um fato é que ele coloca aqui, ó, não possui valor para o estado do Piauí, sendo responsabilidade exclusiva do governo federal. Pessoal, outro fato aqui até que eu quero trazer para vocês essa ideia de elemento de tombamento, tá bom? Então, um fato de um bem ser tombado de nível federal, né, no caso o órgão é o IPHAN, não retira dele o seu valor estadual, tá? Ou municipal. Por exemplo, como a questão aqui em Teresina da profissão dos sanfoneiros, né? Das sanfonas. Pelo contrário, essa proteção aqui ela é cumulativa. A Igreja de Nossa Senhora da Vitória em Oeiras é um dos maiores símbolos aqui da identidade piauiense, é uma igreja histórica. Sua preservação ela não é só de interesse estadual, né? Ela é também de toda a sociedade, né? Então, de todo elemento nacional também. Então, o erro aqui é quando ele trata por serem nacionais, né? Então, assim, não invalidar uma coisa com uma outra. E aí, para finalizar sobre esse tema de tombamento, o tombamento, pessoal, é um ato aqui administrativo, que ele é realizado pelo poder público, para quê? Lembra que eu expliquei para vocês que não é controle, é proteger. É justamente para proteger bens de valor histórico. Casarões, por exemplo, ali em Floriano, você tem os casarões ali próximo do Rio Parnaíba. Você mantém a história, a tradição daquele local, para que não vire estacionamento, que não possa ser demolido e construído de forma irregular. Então, ele não impede o uso do bem, né? Você pode até ressignificar o uso desse ambiente. Por exemplo, Cine Rex está passando... Aqui em Teresina tem um movimento muito forte e muito importante de reestruturação dessa questão da parte do patrimônio cultural, né? A valorização desses espaços, né? Aqui tem grupos de WhatsApp, grupos também da própria secretaria, né, da parte cultural,
que está incentivando as pessoas a visitarem esses lugares, né, e conhecer sobre a história desses patrimônio históricos. Tá? Então, isso é muito importante. Pessoal, então, temos aí a quarta questão. Vamos gabaritar a quarta questão aí, letra B, tá? Então, letra B, gabaritado com sucesso. Vamos lá. Agora, sobre material, tá, pessoal? Eu falei sobre reconhecimento material e a questão dos reconhecimentos por cada uma dessas áreas. Então, internacional, então, são bens que são considerados fundamentais para a diversidade cultural de toda a humanidade. Então, aqui no Piauí, eu tenho elementos que são reconhecidos internacionalmente como patrimônio imaterial? Sim. Roda da capoeira, roda de capoeira, né? Embora seja um patrimônio que pertence a todo o Brasil, aí o Piauí, ele é forte, ele tem tradição, então tem elementos aqui da capoeira do Piauí. Então, mantém essa expressão viva, como esporte, luta, dança, música. Então, é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Isso aqui pode cair no teu concurso, tá? Então, fique atento a esse detalhe. Complexo cultural, Bumba Meu Boi. Então, Bumba Meu Boi também é com reconhecimento internacional, imaterial e no Piauí. Então, você tem sotaques praticados no Piauí. Então, você tem características daqui do estado do Piauí. Então, eles têm que ser preservados também. E foi reconhecido pela Unesco. É uma celebração que une teatro, música, artesanato e dança. Tá bom, pessoal? E ele continua aqui com reconhecimento nacional. Agora, olha só, atento, tá? Vamos lá. Eu falei para vocês que aqui seria uma aula aqui definitiva para você que quer gabaritar a parte cultural dentro do seu concurso. Então, vamos lá. Reconhecimento nacional imaterial, pessoal. Modo de fazer cajuína no Piauí. É o exemplo mais emblemático, né? O registro não é sobre o suco, mas sobre o saber tradicional, a técnica de clarificação e o papel da cajuína como símbolo de hospitalidade do Piauí, tá? Então, é justamente todos esses elementos, essa importância associada justamente a esse símbolo, né? Então, o que é... Só um minuto, pessoal. Olha só. Existirmos, a quem será que se destina? Mostrando tudo empreste a rosa pequenina. Porque és um homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria virga também. E éramos olharmos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existimos. A que será que se destina? Pessoal, Caetano canta cajuína como elemento, né, característico da nossa cidade. Então, isso, a pessoa lembra, ouve cajuína, ela vai lembrar do nosso estado. Então, isso está ligado às nossas raízes. Arte santeira do Piauí. Saber técnico dos artesãos, tá? Esculpem em madeira, mestre Dezinho, principalmente em cedro, tá, pessoal? O tipo de madeira utilizado. As imagens são sacras, é um estilo barroco sertanejo. O estilo barroco é aquele olhar mais retorcido. Se você vai pegar as imagens e as construções em pedra e em sabão lá em Minas Gerais, período colonial, a arte sacra traz aquela expressão mais retorcida e, ao mesmo tempo, está associada aos elementos do sertão. Então, é um estilo único, iniciado por mestres como Dezinho e Expedito, tá? É um saber que se tornou referência para todo o país. Olha só que importante. E os ofícios, como eu expliquei para vocês lá, olha só, tá? Ofícios de rendeiras de bilro, lá na Ilha Grande de Santa Isabel, a técnica milenar de cruzar os bilros, né, sobre a almofada, que, rapaz, ali é arte, viu? Para a pessoa fazer aquilo ali é bem rapidinho. Elas ficam puxando o negócio só para um lado para o outro. Embora, como em outras partes do litoral, a produção piauiense possui características próprias de design e tradição, tá bom? Então, olha só, pessoal, nossa riqueza aí, a gente aprendendo mais sobre o Piauí. E reconhecimento estadual, vamos lá. Lembrando, pessoal, que por ter reconhecimento internacional, é óbvio que tem reconhecimento estadual. Por ter reconhecimento nacional, é óbvio que é reconhecido no nosso estado. Agora, quando eu falo sobre reconhecimento estadual aqui, e esse título estadual é porque ainda é muito vinculado à nossa terra e ainda não é vinculado ainda como um espelho para o nacional ou para o internacional. Vamos lá.
aqui está cavalo piancó em Amarante, como eu mostrei para vocês no início da aula, né, que é uma dança de origem afro-brasileira, simula o trote de um cavalo. Então, é lá da região de Amarante. Reizado piauiense, né, diferente do reizado de outros estados, do Piauí, que possui personagem e ritmos específicos. Tá? Festa do Divino do Espírito Santo em Oeiras, uma das celebrações mais antigas e imponentes do estado, né, envolvendo rituais complexos, como cortejo do imperador. Olha só, vou mostrar para vocês aqui um vídeo, tá? De um outro que eu não coloquei aqui no texto. Isso, pessoal, vai dar certo, vou ser aprovado, é isso aí, João, vamos lá. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um vídeo clássico aqui. Tá, vamos lá. Opa, tem que botar aqui para compartilhar o áudio. Olha aí, escuta isso aí. Servir a nossa pátria é o nosso dever. Servir a nossa pátria é o nosso dever. Marchamos, Marujo, coberto de glória. Marchamos, Marujo, coberto de glória. Com orgulho no peito de tanta vitória. Com orgulho no peito de tanta vitória. Marchamos ao som desse maracá. Marchamos ao som desse maracá. Marujo valente, marujo do mar. Marujo valente, marujo do mar. Vivemos no mar, de noite, de dias. Trazemos no peito a fé em Maria. Trazemos no peito a fé em Maria. Hoje, meus senhores, quero lhe contar. Hoje, meus senhores, quero lhe contar os grandes perigos nas ondas do mar. Os grandes perigos nas ondas do mar. E aí, pessoal, vocês conheciam a marujada? E aqui especificamente Campo Maior. E aí, quem conhece? Na cidade de você tem? Tem algo parecido? Olha, tem algo parecido aqui na minha cidade. Marujada, tá? Um desses exemplos aí de patrimônio imaterial, tá? Um pouquinho sobre a história, tá? A marujada no Piauí, ele é uma dança, né? Vocês perceberam aí, dramática, de inspiração náutica. Todos eles estão vestidos aí como marinheiros. E ela é de origem ibérica. E aí está dentro do folclore popular piauiense, né? Ele é uma história de um navio que ficou perdido, e aí por intervenção divina, né, eles foram encontrados. E aí os participantes da marujada, eles estão todos vestidos de trajes de marinheiros e simulando o balanço do mar. Muito interessante que o cavalo piancó é justamente o cavalo manco, né? Porque o cavalo manco lá e a dança, ela segue também essa prática, né? E aqui a marujada é justamente esse enredo, né? Também conhecida aí como Chegança ao Fandango, né? Ela encena aí essa batalha marítima. Deixa eu ver outra coisa, eles utilizam pandeiro, tá? Então, muito interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, aqui nos comentários. Minha mãe conta, ela é de Campo Maior. Olha aí, pessoal, de Campo Maior, tá? E esse vídeo, muito interessante, de 1976, tá? Então, 1976 ali, eu acho que é justamente ali a parte do açude ali, né? Então, é isso. Vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Pessoal, reconhecimento estadual, registro aí pela Secult Piauí, culinária típica, Maria Isabel e a paçoca. Eita, meu Deus, agora vai dar uma fome, agora comer paçoca e Maria Isabel essas horas, amanhã de manhã vai amanhecer ruim. Oh, meu Deus. Olha, o modo de preparo de pratos com arroz. Eita, carne de sol, meu Deus, Maria Isabel. Paçoca de carne de sol. Lembrando, pessoal, que a carne aqui, muito dessa culinária no período colonial é porque a carne era seca. A carne tinha que ser seca para as viagens. Tinha gente que passava dias e dias, né, os tropeiros, né, e os vaqueiros, eles tinham que comer a carne seca. Então, como é que eles faziam? A carne de sol, né, ou a carne charqueada. Elas faziam tiras de carne,
E aí elas ficavam secas mesmo, desidratadas. Aí, para comer, o que eles faziam? Eles pegavam e hidratavam novamente. Eles colocavam ou embebecido com água, ou com, sei lá, um suco, alguma coisa assim, para dar um gosto. Pelo menos para tentar dar um gosto, porque ela ficava seca e ficava dura, então era para amolecer. Aí ela ficava que nem borracha. Eu acho engraçado alguns textos que falam sobre isso, que eles falavam de carne borrachuda, que tinha que hidratar, né? Então botava ali na água para amolecer a carne para a pessoa comer novamente. Não era muito curioso isso. Então, vamos lá. Aqui neste caso, deixa eu aproximar a tela para vocês, ó. Internacional Bumba Meu Boi, patrimônio imaterial, tá, pessoal? Capoeira é a expressão cultural e a resistência histórica. Nacional, modo de fazer, a cajuína, saber técnico e a tradição de hospitalidade. Nacional, a arte santeira, né, a técnica de escultura e a estética única piauiense. Estadual, cavalo piancó, ok? Dança, o ritmo, a memória da comunidade. E o reizado também, religiosidade popular e as apresentações artísticas. Vamos lá. Opa. Vamos lá, senhor, para a quinta questão aqui com você. O IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, utiliza o livro de registro dos saberes para salvaguardar os reconhecimentos adicionais. No Piauí, qual destes bens é reconhecido nacionalmente nessa categoria por envolver um processo de fabricação artesanal e simbólico? Lembrando, pessoal, toda vez que cai uma questão sobre patrimônio, primeira coisa, pessoal, identificar se é patrimônio, se é material ou imaterial, tá bom? Justamente para você não se confundir. Então, aqui é só você eliminar os outros itens que tem alguma coisa, né, que seja material. Então, por exemplo, na letra A, perdão, na letra A, o Parque de 7 cidades e suas formações geológicas é um patrimônio natural e natural. Então, já posso colocar como errado. A C, o Teatro 4 de Setembro, ser palco das artes teresinenses, é um edifício, então ele é protegido, ele é pelo tombamento patrimônio material. D, o hino e as bandeiras são símbolos oficiais do Estado, não esqueça, tá? Símbolos oficiais do Estado, a bandeira, o hino, a carnaúba, a árvore símbolo, tá bom? Então, mas ele quer imaterial. Letra E, as ruínas do Porto das Barcas em Parnaíba são estruturas físicas, pedra e cal. Então, temos aqui a letra B, o modo de fazer cajuína que envolve técnicas de clarificação e cozimento. E nossa sexta questão, tá? Vamos lá. Analisa as afirmativas sobre as expressões culturais imateriais piauienses e sua abrangência. O Bumba Meu Boi é uma celebração que possui reconhecimento internacional pela Unesco, correto? Unindo música, dança e teatro em diversas regiões do Piauí, também correto. Existe um complexo cultural do Bumba Meu Boi no Piauí, tá? E no Piauí, Maranhão, né, também, e é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Esse reconhecimento, pessoal, foi em 2019. Bom? Ok? Cavalo piancó. Típico de Amarante, é um patrimônio imaterial de nível estadual, representando a memória e o ritmo das comunidades afro-piauienses, comunidades quilombola. Correto, tá, pessoal? Então, a origem negra da cidade de Amarante é uma das expressões mais ricas aqui do nosso estado, e ela é protegida, sim, pelo governo estadual, pelo Secult, né? Parte da identidade aqui, a memória da comunidade, tá? Terceira, pessoal, a arte santeira é classificada como patrimônio material, pois o foco da proteção do IFAM é apenas na escultura de madeira, o objeto físico, após estar pronta. Gente, é uma afirmação que tenta confundir o candidato aqui, bom? Porque a arte santeira do Piauí, né, que é famosa pelos mestres aqui, o Dezinho e o Expedito, ele é registrado como um patrimônio imaterial, tá? Então, não é um patrimônio material, ele é um patrimônio imaterial. O IFAM, ele não protege apenas aqui o santo de madeira, né? Pronto. Mas sim aqui a proteção é sobre o saber fazer tradicional. Saber fazer tradicional.
a técnica do entalhe, né, e a transmissão desse conhecimento entre os artesãos. Eles são os mestres. E o reizado aqui é uma expressão de patrimônio imaterial, sobrevive através da transmissão oral e da prática coletiva, independentemente de possuir uma sede física fixa. Pessoal, reizado é uma manifestação clássica do patrimônio imaterial, tá correto? É relacionada à performance, à música, às roupas e à devoção. E ela não precisa de um prédio, um monumento. Então, ela é, sim, um patrimônio imaterial. Portanto, temos a letra C, tá? Letra C. Correto, tá, pessoal? Tudo lindo, tudo maravilhoso. E aqui encerramos, tá? Fizemos aqui 6 questões, trabalhamos a parte da cultura do estado do Piauí. Lembrando, pessoal, essa aula é para você gabaritar, tá? Para você sair daqui tranquilinho, com a certeza de que você tem um material de qualidade. Lembrando que esses slides, com essas anotações e sem as anotações, eu vou colocar na plataforma, junto com a lista de questões, e provavelmente na próxima semana a gente vai ter um outro encontro. Eu vou só organizar minha agenda, meus horários, mas eu tenho um compromisso de estar com vocês aí até o dia do concurso, e quem sabe, nesse e em outros concursos, quanto tempo for, tá, pessoal? Abraço. Muito obrigado para vocês todos, meu Piauí lindo e maravilhoso. Fiquem na paz, uma boa noite e até a próxima. Olha aí, pessoal da rede. Aí sim, cara. Aí eu dou valor. Tem que assistir a aula é assim de rede, tá? Abraço, Roberto. Fica na paz aí, meu filho. Vamos lá, gente. Abraço. Boa noite, pessoal.